Meus amigos e amigas crocheteiras, na aula de hoje iremos confeccionar essa linda regata. Essa regata aqui eu confeccionei na linha Bella Fashion de Tex 295. Para a confecção desse modelo, nesse tamanho que eu trabalhei, que foi um tamanho G do feminino, eu utilizei 2 novelos. Ficou com 188 gramas no total aqui da minha regata. Não cheguei a utilizar o segundo novelo todo. Se você for trabalhar o tamanho POM, compre 2 novelos. Se você for trabalhar com o tamanho GG para mais, você compra de 2 para mais novelos. Para a confecção do tamanho PM, você só vai precisar de 2 novelos. Um novelo e um pouquinho do segundo. Nessa aula aqui, você vai aprender a confeccionar essa regata de baixo para cima, até a altura da cava, com uma cor de linha amarela. Depois, eu já vou trocar para essa base aqui, porque eu já tinha iniciado e resolvi iniciar a gravação do tutorial para vocês. Então, primeiro você vai ver uma base amarela. Quando você terminar a sua base, você já vai ver com essa peça aqui, que eu vou mostrar para você como eu fiz a divisão da cava e do decote. Essa peça aqui, você pode confeccionar em outras linhas também. Charme, Bela, Amigurumi, mas eu aconselho que quanto mais fina for a linha, mais leve vai ficar a sua peça. Não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Vamos confeccionar essa peça. Na confecção dessa blusa, a gente vai trabalhar ela de baixo para cima. E a gente vai precisar trabalhar com múltiplos de 5. Então, aqui a gente vai fazer, ó, o nosso anel corrediço. Um anelzinho corrediço, vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 laçadas na minha agulha, vou trabalhar com ponto alto duplo agora. Vou vir na minha primeira correntinha de base, introduzo a agulha e vou puxar 2, vou puxar mais 2 e vou puxar mais 2. Viro o meu trabalho, vou introduzir a agulha na minha última laçada aqui da base e vou fazer um ponto baixo. Vou subir mais 3 correntinhas, dou mais 2 laçadas e faço um ponto alto duplo no mesmo ponto de base, ó. Nesse mesmo pontinho de base, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Deixa eu colocar aqui de pertinho para você conseguir visualizar melhor. Pronto. Aqui, nesse mesmo ponto de base, a gente vai fazer o nosso ponto alto duplo. Vou tirar 2, tiro 2, tiro mais 2. Viro o trabalho, introduzo aqui nosso último pontinho, nas últimas 2 laçadinhas, um ponto baixo, 3 correntes, no mesmo pontinho de base, a gente vai fazer o ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, introduzo no mesmo ponto de base, puxo 2, puxo 2. Viro o trabalho e vou tornar a repetir isso até quanto, Dudinha, você vai fazer até alcançar a medida do seu busto menos 10 centímetros. Vou te dar exemplo. Se o seu busto é de 105 centímetros, que é o caso aqui dessa minha cliente, 105, você vai precisar fazer um cordão de 95 centímetros. Então, você vai lá na calculadora, vai colocar quanto você tem de busto, vai diminuir 10 centímetros e o resultado que der é a quantidade de centímetros que você vai precisar para fazer esse cordão aqui inicial. Eu vou fazer aqui e volto para a gente fechar e subir as nossas carreiras. Fiz aqui de 5 em 5 correntinhas. 5 em 5 pontos, tá, gente? Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, a gente vai contar por carreira. Cada carreira aqui é uma corrente.
Uma corrente porque a gente fica com duas laçadinhas aqui. Então, você vai contar de 5 em 5 até alcançar. Para quem não entende o que é o múltiplo, é você ir contando 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Agora, a gente vai virar aqui, ajeitar a nossa correntinha para ela não torcer e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Você vai introduzir a agulha no último espaçozinho que você já subiu, que você ia subir um ponto baixo. E no próximo, do outro lado da corrente, também. E vai puxar por completo, fechando assim com o nosso ponto baixíssimo. Vamos trabalhar agora de forma circular o nosso trabalho. Você vai trabalhar sempre aqui no meio das correntes. Então, a gente vai precisar caminhar aqui com pontos baixíssimos, aqui por dentro das carreiras iniciais, dessas correntes inicial, até o meio do nosso ponto. Identifique mais ou menos onde é o meio. Chegou aqui no meio, você vai introduzir a agulha, vai fazer um ponto baixo, vai subir 1, 2, 3 correntinhas, altura de ponto, mais uma correntinha de separação, vai vir aqui na argolinha do meio e vai abraçar colocando um ponto baixo. Para eu não abraçar e os meus pontos ficar correndo de um lado para o outro, eu vou pegar aqui, ó, nesse meiozinho da argola e vou colocar o ponto baixo aqui, que aí vai ficar um ótimo acabamento. Agora eu vou colocar aqui 2 correntinhas de separação e no mesmo espaço eu vou colocar outro ponto baixo. Outro ponto alto, perdão. Uma correntinha de separação no meio da nossa próxima carreira, aqui abraçando o ponto, ó. Dentro do ponto, eu vou colocar o ponto alto. 2 correntinhas de separação e no mesmo lugar eu coloco outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação no meio do ponto, sempre dentre os pontos, gente, para a gente ficar com um ótimo acabamento na nossa peça. Se você quiser colocar abraçando, pode também. Vai colocar um ponto alto, 2 correntinhas de separação, no mesmo espaço, outro ponto alto, uma correntinha de separação, pula. Aqui no meio, você vai colocar o ponto alto, 2 correntinhas de separação e uma correntinha entre os pontos. Vai repetir esse processo por toda a base. Cheguei aqui no meu último ponto da base para finalizar e subir a minha carreira. Eu vou colocar aqui uma correntinha, vou fazer uma laçada de um ponto baixo e vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha de base e vou puxar um ponto meio alto. Ficando assim. Agora, a gente vai fazer a nossa subida de carreira. A subida de carreira, você vai voltar aqui dentro, puxar uma laçada por trás, fazer um ponto baixo, vai subir 3 correntinhas, 2 de altura de ponto, uma de separação. E vai trabalhar aqui o nosso mesmo ponto de base, que é um ponto alto, separado por 2 correntinhas, uma correntinha de separação entre eles e torna a repetir um ponto alto, 2 correntinhas e uma correntinha de separação. Esse processo, para a confecção dessa blusa, você vai precisar repetir 4 carreiras de ponto Vzinho, eu vou chamar ele de Vzinho. Esse aqui vai ser o Vzinho e esse aqui vai ser o ponto leque, que a gente vai trabalhar. Então, eu vou fazer aqui minhas 4 carreiras com a mesma subida de carreira para completar essa carreira.
Vou ensinar você a fazer essa carreira do ponto leque e depois você vai repetir 3 de vezinho, uma de leque, 3 de vezinho, uma de leque, até alcançar o tamanho da nossa altura de blusa. Eu vou fazer aqui os meus vezinhos e volto para a gente fazer o nosso ponto leque. Finalizando aqui nossa última carreira, para já subir o nosso ponto leque, agora eu venho aqui na minha terceira correntinha, puxei a minha laçada, agora eu faço um meio alto aqui, vou voltar aqui dentro do nosso vezinho, vou subir aqui um ponto baixo, 2 correntinhas apenas, laço novamente, no mesmo vezinho a gente vai colocar um ponto alto. Agora a gente vai trabalhar a nossa sequência de pontos leques. Você vai vir aqui dentro do vezinho e vai colocar 2 pontos altos, uma correntinha de separação e dentro do vezinho novamente você coloca mais 2 pontos altos, ficando assim com o nosso ponto leque. Vai laçar a sua agulha, no próximo vezinho você vai colocar 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo vezinho, ficando assim com o nosso ponto leque. Não tem correntinha de separação entre os leques, diferente das nossas carreiras de vezinho. E aí você vai repetir isso até alcançar a altura da sua peça. Agora a gente vai definir a medida na nossa blusa, né? A gente vai colocar um bico aqui, eu ainda vou colocar um bico aqui que vai acrescentar mais ou menos uns 10 centímetros. Eu vou falar no final se foi exatamente os 10 centímetros, então qualquer coisa você verifica no final do vídeo, tá? Então se você quiser colocar um bico menor, só 5 centímetros, também tudo bem, porque esse modelo que eu tô fazendo para cliente vai usar o bico repetido 2 vezes, então aqui vai ser um bico e aqui vai ser outro bico, cada um 5 centímetros. Aí, aqui eu já coloquei contando com os 10 centímetros do bico. Então, 10 mais a largura que eu deixei aqui, ó, de comprimento da minha peça, que é 40 centímetros, porque eu estiquei ela aqui e aí ela ficou menor. Vamos ver aqui quantos centímetros ela tá? 35 centímetros, ó. 40 não, 35. Então, 10 mais 35 vai dar 45. Então, eu tenho 45 centímetros aqui de altura e aqui eu vou colocar mais 20 centímetros de cava, que é a abertura de passar a abertura do braço, nesse caso, né? Então, vamos supor, eu tô fazendo um tamanho P, quero fazer um tamanho M, e você não quiser deixar 20 centímetros, você pode colocar aqui, ó, pro tamanho M 19 e pro tamanho P 18 centímetros. Também dá ok, fica uma peça super confortável. Se você quiser aumentar também, você pode colocar até 22 centímetros pro tamanho GG. No meu caso aqui, o meu tamanho é G, eu vou fazer aqui entre 20 e 22 centímetros, ok? E agora a gente vai fazer aqui a separação da nossa peça para a gente fazer a cava. A separação você vai precisar unir ladinho com lado, ponto com ponto, assim, ó, parzinho. Vai unindo de parzinho para você precisar colocar a marcação. Essa marcação aqui, eu tô aqui deixando 2 pontinhos abertos, que vai dar aqui, deixa eu colocar quantos centímetros tem, que é a abertura para a gente subir a nossa cava. Tá dando aqui 5 centímetros, tá? Esses 2 pontinhos meus aqui que eu tô deixando. Então, eu vou começar aqui agora a trabalhar carreiras de vai e vem. Então, eu fiz assim, ó, alinhei ponto por ponto, certinho, para ver parzinho por parzinho. Cheguei aqui, esqueci os 2 também aqui para dentro e coloquei o meu marcador. E agora eu vou começar a trabalhar a partir desse ponto aqui para fora da minha marcação, não em cima desses 2, para a gente trabalhar carreiras de vai e vem. Essas carreiras de vai e vem aqui, ó, que vai dar a nossa altura da peça. Eu vou voltar aqui agora dentro do meu ponto e a gente vai fazer uma leve redução. Eu vou voltar a minha agulha e a gente vai fazer aqui o nosso ponto de subida, com a altura de ponto. Vou colocar aqui outro ponto alto,
aqui dentro, fazendo assim metade do nosso bloquinho. E agora, eu vou vir aqui trabalhar aqui dentro. Como eu finalizei a minha carreira na altura que eu preciso da cava, já com esse ponto leque, agora eu vou voltar a fazer o Vzinho, para a gente dar continuidade ao nosso desenho. Então, eu vou vir aqui e vou colocar minhas duas correntinhas e vou colocar o ponto alto. E aí, eu vou trabalhar normalmente a minha carreira até chegar desse lado de cá e vou parar aqui em cima. Cheguei aqui no final da minha carreira, a gente vai precisar virar o trabalho. Eu finalizei aqui com os 2 pontos altos, da mesma forma que eu iniciei do lado de cá, 2 pontos altos também. Agora eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar sempre carreiras de vai e vem. Então, você trabalha de um lado, vira o trabalho para fazer o outro lado também. Agora a gente vai precisar subir o nosso ponto. E aqui nessa beirada, a gente sempre vai deixar esses 2 pontos altos aqui sem nenhuma redução por enquanto. Vamos subir aqui o nosso ponto com um ponto baixo e 2 de aumento. E agora no próximo, faz um ponto alto. Aqui agora, a gente vai precisar colocar uma correntinha de separação. Fez uma correntinha de separação, aqui dentro eu vou trabalhar o meu Vzinho normalmente, com uma correntinha de separação, Vzinho sobre Vzinho. Aí a gente vai fazer isso até chegar do outro lado, onde a gente vai virar o nosso trabalho novamente e vai subir outra carreira dessa daqui com os 2 pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira, coloquei aqui uma correntinha de separação do nosso ponto e aqui onde eu fiz a minha subida da primeira carreira eu vou trabalhar o ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, vai ser um ponto alto aqui e um ponto alto na minha terceira correntinha da primeira subida da base. Outro ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou tornar a repetir novamente, carreiras de vai e vem até o final. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui e a gente vai fazer essa carreira do leque. Não vai mudar nada, tá? A gente vai continuar trabalhando aqui carreiras de vai e vem repetidas vezes. Eu vou subir aqui a minha altura do ponto, agora eu vou colocar aqui o nosso ponto alto, uma correntinha, não tem correntinha de separação, tá? Sem correntinha de separação, porque aqui a gente vai fazer o leque. Quando a gente está trabalhando no V, a gente coloca a correntinha de separação aqui. No leque a gente não tá trabalhando com correntinha de separação, então aqui a gente também não vai colocar. Então, eu vou colocar aqui o nosso leque dentro do nosso V. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, novamente, eu torno a repetir o meu leque. E assim, eu vou trabalhar aqui carreiras de vai e vem até a altura do nosso decote. Na abertura aqui do meio, para passar o pescoço, isso aqui para todos os tamanhos, a gente vai precisar deixar 15 centímetros. A partir desses 15 centímetros, a gente vai pegar o nosso marcador e vai colocar, que é onde a gente vai limitar para a gente fazer as carreiras de vai e vem e não se perder, para a gente começar a fazer a subida da alça. Então, aqui tem os meus 15 centímetros para um lado e 15 para o outro. Eu vou precisar centralizar esse meio, então eu vou contar aqui também os meus pontos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para um lado, vou colocar o meu marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora 6 para o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para o outro. Vou colocar o meu marcador aqui e agora a gente vai medir novamente. Tendo aqui 15 centímetros de uma marcação a outra. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem somente até aqui, ó. Pegando daqui pra cá, pra gente fazer a nossa alcinha de união do ombro. Para isso, a gente já precisa ter alcançado aqui, ó, mais da metade da nossa altura da cava.
Se você estiver trabalhando a sua cava de 20 centímetros, independente do tamanho que você estiver fazendo, você vai precisar fazer aqui 15 centímetros. Então, daqui para cá, eu tenho 15 centímetros de altura e o restante dos 5 centímetros eu vou precisar completar para alcançar os meus 20 centímetros. Se você estiver fazendo a cava com 18 centímetros, você vai fazer aqui seus 15 centímetros de altura, 15 centímetros de altura e vai fazer apenas 3 centímetros para subir e completar os 18 centímetros da altura total. Então, a gente precisa de 15, independente do tamanho, e o restante aqui para completar o tamanho que a gente escolheu para a altura da nossa cava, de acordo com o tamanho que a gente esteja trabalhando. No meu caso aqui é 20, então eu vou fazer até mais 5 centímetros aqui de carreiras de vai e vem dos dois lados. Aqui no pescoço eu vou colocar um acabamento também e vai ficar da seguinte forma. Eu vou subir a minha peça normalmente, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui subindo com a mesma virada daqui por cima, trabalhando com o meu ponto leque. Subi aqui a minha carreirinha dos nossos pontos leques, chegando aqui aonde antecede o meu marcador, eu vou fazer uma laçada e aqui dentro do ponto Vzinho, a gente vai colocar 2 pontos altos, para a gente fazer aqui uma curvatura. Agora, a gente vai trabalhar o nosso trabalho com carreiras de vai e vem até alcançar os nossos 5 centímetros ou equivalente ao tamanho que você precisa aí para o tamanho da sua cava. Fiz aqui do lado de cá até a marcação e agora a gente vai repetir o mesmo processo, pegando no pontinho do Vzinho depois, da marcação. Então, aqui eu tenho 6, no 7º eu vou trabalhar com o meu pontinho. Aqui eu vou fazer um ponto corrediço, que é um nozinho corrediço, a correntinha. Tô aqui com o meu nó corrediço na mão e agora eu vou fazer uma laçada, pra gente trabalhar aqui dentro já o ponto alto. Ponto alto finalizado, agora eu vou colocar aqui outro ponto alto. E agora eu vou repetir o processo do ponto leque, que é essa carreira aqui. Nessa carreira aqui, com carreiras de vai e vem, até alcançar a mesma quantidade de carreiras que eu botei aqui. Então, aqui eu tenho 5 carreiras. Eu vou repetir 5 carreiras aqui para a gente ter a nossa base da frente finalizada. E a frente ela vai ficar assim. Depois que eu finalizar aqui, eu vou arrematar a linha novamente. Vou vir aqui e começarei a trabalhar carreiras de vai e vem a partir daqui do ponto leque, antes do nosso marcador também. Repetindo no mesmo processo da parte da frente com carreiras de vai e vem. Mesma quantidade de carreiras aqui da parte da frente, eu repeti aqui na parte de trás. Aqui, a única alteração que eu fiz foi colocar 2 carreiras a mais do que a parte da frente. Então, até aqui, eu tenho a mesma quantidade que a carreira da frente, acrescentei mais 2, que é para o decote das costas ficar mais alto. E agora, a gente vai fazer aqui as carreiras de vai e vem. Assim como eu acrescentei mais 2 aqui, eu vou acrescentar mais 2 aqui também. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, aqui eu vou fazer 7. Isso serve para todos os tamanhos. Então, a partir daqui, além de eu ter aumentado essas 2, eu vou colocar aqui 7 carreiras a mais para fazer essa entrada aqui e a gente fazer a união. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de vai e vem e volto para mostrar a união do braço para você. Tô aqui com a minha 6ª carreira pronta e já para finalizar a 7ª, aproveitando, eu começarei a fazer a união do outro lado, já
com o gancho da 7ª carreira. Se você quiser, você pode finalizar a 7ª carreira e alinhavar para fazer a união também. Mas eu vou ensinar o jeito que eu faço a união aqui nas minhas peças. Você vai subir aqui o ponto baixo do nosso meio ponto alto falso. Subiria mais uma correntinha. E você vai introduzir a agulha aqui, ó, nesse primeiro pontinho da nossa base. E vai puxar por completo. Agora, você vai fazer a laçada e vai continuar trabalhando o ponto alto do lado do ponto alto. Vamos puxar outra laçada e aqui dentro do V, como eu estou trabalhando o ponto leque, se você estiver trabalhando o ponto V, você coloca um ponto alto e uma correntinha. Como eu estou trabalhando o ponto leque, eu vou colocar 2 pontos altos. Solto a minha linha, venho dentro do meu ponto leque, puxo a laçada e faço uma correntinha. Faço uma laçada e volto a trabalhar o meu ponto leque dentro do V. Solto a linha, venho aqui no espaço entre o leque, puxo a laçada e faço uma correntinha. Puxo uma laçada, aqui no próximo Vzinho, faço 2 pontos altos, que é a metade do nosso leque, solto a linha, venho dentro do leque, da outra carreira do outro lado, puxo, faço uma correntinha. Faço a laçada e vou terminar de fazer os 2 pontos altos do nosso leque. Solto a linha, venho entre o espaço do leque, puxo a laçada e faço uma correntinha. Seguro a minha laçada, venho dentro do Vzinho, faço 2 pontos altos, solto a linha, venho dentro do leque, puxo a laçada e faço uma correntinha. E aqui eu faço mais 2 pontos altos. Solto a linha, entre o leque, puxa a laçada, faz uma correntinha, segura a laçada e termina o nosso ponto leque. Solta a laçada, vem dentro do leque, puxa uma correntinha, termina o nosso ponto leque. A união vai ficando dessa forma. Eu vou finalizar aqui a minha união, vou tornar a repetir a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui, que foram 7, desse lado de cá, com a mesma distância aqui, 3, 6, a partir daqui vai trabalhar os 2 pontos altos para subir igual aqui, a mesma coisa que a gente já fez na frente, fazer a união e volto para a gente fazer outra parte. Para finalizar aqui essa carreira, eu fiz todas as uniões aqui e agora, para finalizar esses 2 pontos altos, eu já vim aqui, prendi com uma correntinha, eu vou voltar no primeiro ponto alto seguinte e vou fazer um ponto alto. Aí eu venho aqui nesse primeiro ponto alto da base, coloco a agulha e puxo a minha laçada por aqui por dentro. Agora, eu venho aqui, seguro, volto dentro do meu primeiro ponto de base, faço o ponto alto, solto a minha laçada, venho aqui nas minhas 3 correntinhas do último ponto da base e puxo a laçada aqui por dentro. Agora, eu faço uma correntinha e eu já posso arrematar a minha linha. Ficando assim finalizada a nossa união da alça.